Está atrapalhando? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estamos com o prefeito Odelmo Leão, o vice-prefeito Paulo Sérgio, o secretário de Saúde, Dr. Gladstone Rodrigues, para apresentar a vocês novas informações da Covid-19 em Uberlândia. Pedimos que compartilhem o link da live em suas redes sociais. Para a Prefeitura, o acesso à informação com transparência e credibilidade é uma ferramenta imprescindível na luta contra o coronavírus. Com o apoio da imprensa e o alcance das redes sociais, os dados reais sobre a pandemia chegam a todas as pessoas de forma objetiva e completa, por meio de boletins diários, da Central de Informações com Tecnologia BI no portal da Prefeitura, além de lives, entrevistas coletivas, campanhas educativas nos veículos de comunicação e postagens diárias sobre o Covid-19 nos canais do município. E hoje, a Prefeitura de Uberlândia acrescenta informações valiosas para auxiliar na guerra contra o coronavírus. São elas: a medição do grau de isolamento social por meio de sistema inteligente de informação que utiliza deslocamentos de celulares na cidade. Tudo de forma anônima e com respeito à privacidade dos moradores.
e também apresenta a distribuição geográfica dos casos confirmados de Covid-19 em todos os bairros de Uberlândia. O objetivo da Prefeitura em divulgar essas novas informações é sensibilizar a população para a necessidade de realizar o isolamento social voluntário em todos os bairros da cidade, como medida para reduzir a velocidade do contágio do coronavírus, sem causar o colapso do sistema de saúde municipal. Desse modo, fica aqui nosso apelo: fique em casa. E, se precisar sair, use sempre a máscara e evite aglomerações. E agora, com vocês, o prefeito Odelmo Leão. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço àqueles que estão nos assistindo, a imprensa presente. Nós vamos ter uma forma de demonstrar aqui hoje como a Prefeitura tem acompanhado essa evolução dessa doença na nossa cidade. Através de tecnologias, através de acompanhamentos diários, conforme vocês já sabem dos boletins, e para que a gente possa realmente ter uma noção daquilo que está acontecendo e como a gente deve proceder nesses momentos. Nós ultimamos na noite de ontem aqui no gabinete esses dados, essas transparências, juntamente com o professor Gladstone, que é o nosso secretário de Saúde, a nossa equipe técnica, e, portanto, vamos apresentar hoje várias informações para a nossa população e, mais uma vez, pedir o apoio do nosso povo. O prefeito sozinho não faz nada, o secretário sozinho não faz nada, decreto não resolve nada e nem projeto de lei também resolve nada. O que resolve, na verdade, é uma decisão pessoal de cada um de nós. A doença evolui, os gráficos são crescentes, então vamos à informação. Professor, por favor, o senhor podia fazer essa apresentação para nós. Desde o início, não é? Nós temos mantido um boletim diário desde o dia 21 de março, sempre no mesmo horário, às 17 horas, procurando esclarecer a população do que está acontecendo e sempre pedindo a compreensão e a participação de cada um na solução do problema da pandemia. O comitê tem um núcleo estratégico, o Comitê de Enfrentamento do Covid, e passou a fazer reuniões durante diárias, às 11 horas, desde o primeiro dia. Foram feitas 40 reuniões, 5 reuniões por semana durante 8 semanas. Após 8 semanas, passamos a fazer reuniões 2 vezes por semana nesse núcleo estratégico do Comitê de Enfrentamento ao Covid. As decisões desse comitê são recomendações ao prefeito. A última palavra é dada pelo prefeito. Não poderia ser de outra maneira. O comitê é apenas um assessoramento às decisões do prefeito. O comitê, baseado em dados da cidade, atualizados em estudos científicos de outros países, do nosso país, com a participação de vários aspectos profissionais que estão representados lá nesse comitê, ele recomenda, então, um encaminhamento de como conduzir essa dificuldade que todos nós estamos vivendo. Todos nós estamos na mesma tempestade. A Prefeitura tem um sistema de BI, que é um recurso de tirar informações de gráficos e números de casos da cidade. No site da Prefeitura está disponível, então, o número de altas na UTI, o número de altas na enfermaria, os casos que estão internados lá, praticamente em tempo real, porque vai se alimentando o sistema o tempo todo. O perfil dos pacientes
que estão internados lá, por faixa etária, por sexo, e a evolução diária dessas internações e os óbitos por bairros, porque eventualmente num bairro o vírus propagou mais do que em outro, e nós estamos monitorando isso permanentemente. Esse boletim, então, está disponível e os senhores podem acompanhar, vêm acompanhando, embora o grande público não acesse a essas informações. E muitas pessoas, então, não estão ainda convencidas de que a situação que nós vivemos é grave. Eu já disse isso em outras oportunidades. Mais uma vez, nós voltamos a público esclarecendo que a situação na área da saúde é grave, merece atenção de todos nós. Então, no site da Prefeitura, você pode também, Transparência Covid-19, se abrir essa aba lá, você também pode acessar as contratações e aquisições realizadas pela Prefeitura para o enfrentamento. Quanto que está custando ao município ter uma estrutura capaz de suportar todo o impacto que esse vírus poderá causar na economia do município, na arrecadação da Prefeitura, na saúde das empresas e no número de desempregados que poderemos ter no município. Também no site da Prefeitura você encontra os decretos, as deliberações. Talvez boa parte dos presentes já saibam disso, mas estou enfatizando porque é um canal de comunicação importante, disponível o tempo todo a toda a população. Aquele que tiver interesse e quiser ter a informação, basta acessar ao site da Prefeitura, Transparência Covid-19. Vamos para a situação atual. Hoje, qual é a situação? O número de casos confirmados hoje, 2.356 casos. O número de casos confirmados nas últimas 24 horas. Se recuperarem na memória aí, hoje, 181 casos novos confirmados nas últimas 24 horas. Esse não era o número anterior, o que quer dizer que nós estamos em curva ascendente. O problema está se tornando cada dia mais importante. O número de óbitos. Óbitos confirmados, 41. Novamente, o número de óbitos era bem menor e está acelerando nesse início de junho. Em seguida, as internações, o quadro é mais ou menos o mesmo. O número de internações crescentes, aumentando. No momento, nós estamos com 118 pacientes internados na rede pública e privada. Esse número muda, claro, a cada minuto, a cada hora. O número de hospitalizados em UTI, de rede pública e privada, 43, nesse momento. Nas enfermarias, que ainda não estão graves ao ponto de ir para a UTI, 75 na rede pública e privada. Lá no painel está aparecendo, né, a situação atual e os números são preocupantes. Motivo de nós temos tomado a decisão de publicizar esses dados com maior ênfase através de uma entrevista coletiva novamente.
Número de leitos ocupados atualmente na rede pública municipal, 95%. O que quer dizer que o número de leitos disponíveis, nesse momento, é pequeno. E se o número de pacientes aumenta, poderemos ter dificuldades para conseguir leito de UTI para os pacientes graves. O número de leitos ocupados na rede pública municipal hoje, 57. E o número de leitos disponíveis na rede, portanto, são apenas 3. 3 leitos apenas. Nós precisamos ficar atentos, porque... Professor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para nós aqui a situação das redes privadas também. Fizemos uma reunião com os hospitais privados na quinta-feira passada e eles também têm um problema importante de aumento de demanda na rede privada. Os planos de saúde garantem saúde para 250 mil habitantes no município de Uberlândia. Os hospitais têm um determinado número de leitos destinados à Covid, porque não dá para pôr um paciente com essa doença numa UTI onde tem 10 leitos. Se eu coloco um paciente com Covid lá, eu tenho uma alta possibilidade, grande risco de contaminar os outros 9. Então tem que ser ou 10 leitos, todos destinados a Covid, ou eu tenho que criar uma unidade separada só para Covid. Vou comentar apenas o Madrecor. Na quinta-feira à tarde, ele destinou 6 leitos numa unidade separada para Covid. Esses 6 leitos estavam completos, com pacientes internados e entubados, mas ainda ele teve que lançar a mão de mais 2 leitos de isolamento nas outras 2 UTIs de cada 10 leitos que ele tem. Os 10 leitos têm um leito que permite isolamento, porém, na realidade daquele hospital, daquela UTI. Porém, os outros 9 ele não pode ocupar com Covid. Então, mais ainda, está faltando medicação para o paciente continuar entubado. Eu preciso de 4 medicamentos para manter o paciente sedado, com a musculatura relaxada e ele respirando artificialmente no ventilador mecânico, com intubação orotraqueal. Essas 4 medicações estão em falta no estado de Minas Gerais. Você não consegue comprar. Ontem pela manhã eu tive que socorrer o Hospital Madrecor, emprestando medicação, porque nós tínhamos, felizmente, condições de ter um estoque, porque nós temos 24 leitos nas salas de emergência das UAIs, que intubam também, que mantêm o paciente entubado como se UTI fosse. Então, nós temos essa medicação e, como a vida estava em jogo, nós emprestamos para um hospital privado, à guisa de empréstimo, medicação para ele manter o paciente lá. Então, veja, os leitos de UTI nos hospitais privados não estão disponíveis, são apenas 30. E, naquela tarde, a grande maioria já estava ocupado. E eles preocupados em como fazer se chegar novos casos, porque iria contaminar outros que não têm Covid. Decisão bastante difícil. Sem dizer, né, professor, também, que na reunião com os hospitais, essa falta de remédio também foi reclamada para nós, não é? Não foi só no hospital, foi nos hospitais que nós conversamos, não é isso? Sim. Todos os hospitais, o problema é o mesmo. Lá no Madrecor já estava faltando, o estoque estava mínimo. Porém, nos outros,
Todos estavam representados na reunião e foram unânimes em dizer que o problema é o mesmo. E depois saiu uma nota do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. No dia seguinte, na sexta-feira, postou o Conselho dizendo que é um problema no estado todo. O que quer dizer que a situação... Você pode até ter o ventilador, você pode ter o intensivista, pode ter a enfermagem e, eventualmente, não ter o remédio. E não ter como comprar o remédio, porque o aumento de demanda é superior à capacidade de produção que existia desses medicamentos. Uberlândia, então, tem 20 mil testes adquiridos pela Prefeitura. Agora já recebemos 3.240 testes do Ministério da Saúde. Eram 1.620, chegou outra remessa de 1.620. Nós estamos testando 11 vezes mais do que a média estadual. Quer dizer, o teste me permite ter uma ideia melhor de como o vírus está propagando. Então, o número de casos, eu consigo saber que o número de casos está aumentando, eu consigo saber que se a situação é grave ou não é grave, se é mais grave ou é menos grave. A gravidade, então, da situação. Professor, podia relatar melhor para nós quantos testes por cada 100 mil habitantes tem feito o Estado e quantos testes nós temos feito por cada 100 mil habitantes? Esse número é importante para o nosso povo. Nós fazemos o número de testes é bem maior do que o Estado faz. Lá 119 o Estado para cada 100 mil. Exatamente. E o município faz 1.326 por cada 100 mil. 11 vezes mais, não é? Então, esse é o dado. Graças à iniciativa da Prefeitura de comprar testes e não ficar esperando os testes do Ministério da Saúde, porque senão nós teríamos só 3.000 testes, na melhor das hipóteses. A gravidade da situação, lá está, que é o motivo principal, esse diagnóstico aí da nossa reunião. O momento atual, 2.175 casos confirmados. Para chegar a 1.000 casos, nós demoramos 53 dias. Para chegar a 2.000 casos, bastou 9 dias. O que quer dizer que o vírus passou a ser transmitido por um número muito maior de pessoas e ele está ampliando a sua ação. Quer dizer, então, vejam, 9 dias foi possível chegar a 2.000 casos. Qual que é a previsão? Se continuar no mesmo ritmo, em 7 dias nós chegaremos a 3.000 casos. Mas esse ritmo pode aumentar e nós chegarmos em 3.000 antes dos 7 dias. É o mais provável que venha a acontecer. Porque é crescente a propagação. A relação de casos confirmados para cada 100.000 habitantes é de 315 por 100.000 habitantes. Porque não basta ver o número absoluto, não é? Quantos casos tem no Brasil? Quantos casos tem em Belo Horizonte? Quantos casos tem em São Paulo? O número absoluto informa pouco, porque não fala o tamanho da cidade. Então, esse número de 315 por 100.000 habitantes é mais significativo. É mais fácil de comparar a gravidade lá de São Paulo com a gravidade de Uberlândia. O índice de letalidade em Uberlândia está em 1,72. Esse é um dado favorável que nós temos. O número de pacientes que está morrendo por Covid é menor do que a média do país. O país é 5,2. Isso reflete os cuidados que nós estamos tendo de conseguir, em parte, tratar dos pacientes numa fase moderada
em que ele não vai para a UTI, principalmente com aquela ventilação não invasiva. 10 cápsulas que foram adquiridas, que estão lá no Santa Catarina, ele interna, porém ele não está grave, suficientemente grave para ir para a UTI. E não vai para a UTI porque ele é tratado ainda na enfermaria e de lá ele tem alta. Provavelmente esse é um fator que está favorável para nós para ter essa letalidade menor do que o habitual no país. Existem municípios com letalidade de 10%, com 12%. Nós estamos com 1,7%. Professor, só uma observação. Esses dados que o senhor analisou para nós aí agora, 2.175 confirmados, são os dados de ontem, porque os dados de hoje já são 2.356. Já subiu. Quer dizer, nós mudamos a informação, que é o boletim que vocês viram aí hoje, é o boletim que vai sair às 5 horas da tarde. E esse dado aí é o dado que nós trabalhamos de ontem. Quer dizer, os dados de hoje jogados nesta tela, certamente esse quadro aí evolui para maior gravidade. A gravidade, então, existe. Eu não quero ser pessimista, não posso ser otimista, eu tenho que ser realista. Então, alguns acham ruim, acham que, eventualmente, o secretário de Saúde está dramatizando a situação. Não é isso. Por outro lado, eu não posso também ignorar a gravidade da situação. E estou desejoso de que a população também perceba que é necessário que cada um faça o seu papel. Cada cidadão, cada indivíduo, cada família. Porque senão nós não poderemos ter um sucesso e sair dessa situação com menos mortes, com menos choro, com menos dificuldades. A curva de crescimento agora dos dados está ali para, eventualmente, aqueles que quiserem interpretar, é mais fácil ver que está crescendo e a curva é ascendente. Nós não sabemos dizer quando nós vamos atingir o máximo da curva. E a curva não vai ser um ápice e no dia seguinte ela começar a cair. Ela sobe gradativo, ela mantém um platô durante algum tempo e depois é que ela começa a descer. Quando a maioria das pessoas já estiverem imunizadas, já tiverem tido contato com o vírus, principalmente os jovens e aqueles sem comorbidade. Aqueles jovens que o organismo é capaz de responder bem à agressão do vírus e produzir anticorpos. Embaixo a curva de crescimento dos casos confirmados, porém, qual é a projeção? A projeção está lá em vermelho, na curva inferior, mostrando que dentro de poucos dias nós teremos os 3.000 casos, 3.500, 4.000, sendo que isso pode acelerar. A nossa probabilidade maior é de que isso acelere e não mantenha o ritmo anterior. A projeção é feita no ritmo de crescimento anterior. Só para que, eventualmente, todos aí da imprensa tenham facilidade de poder traduzir isso para o grande público, né? O índice de isolamento social. Quer dizer, foi feito, a prefeitura, o prefeito Adelmo Leão tomou a decisão, fez um contrato com a Anatel. As operadoras de celular disponibilizam os dados, todos nós autorizamos a localização do nosso celular, não é? E, então, esses dados são disponibilizados e vejam qual é o índice de isolamento. A nossa população, em 3 de junho, só 37,6% de isolamento. A nossa população, lamentavelmente, não aderiu ao isolamento social. Ela não acreditou no isolamento social. E no dia 7 de junho, 44.
Quando isso está abaixo de 50% do isolamento, ele não é eficaz. Ele não impede a propagação do vírus. Então, na realidade nossa, a evolução do isolamento social em Uberlândia, e agora mais amplo, mostrando a curva, sempre abaixo de 50%. Lamentavelmente. Nós precisávamos de envolver a população e ela ficar convencida que precisa ficar em casa. Fazer um sacrifício, ter um pouco de paciência e não ir até o centro da cidade, dentro do possível, não sair para comprar, só quando absolutamente necessário. Sair eventualmente para o trabalho, não tem jeito, tem que ir trabalhar, porém com todos os cuidados. Ao sair, sair com máscara e ter todos os cuidados. Vou insistir, a máscara dá uma falsa sensação de segurança. E eu tenho visto muitas pessoas com máscara, porém muito próximo uma do outro e conversando. A máscara aí não é eficaz a esse ponto. Ela tem que manter com máscara 1 metro de distância para ser eficaz. Os dois têm que estar de máscara. Se um só tiver de máscara, também não é eficaz. Aí a distância tem que ser de 2 metros. Mas quando está com máscara, fala, não, eu estou com máscara, posso conversar, fico mais descontraído e aproximo. Essa é uma falsa sensação que tem que esclarecer a população, se for possível. Professor, Pois não. esse ponto é bom que a gente faça uma observação junto à nossa população. Nós temos pedido o apoio, a colaboração, o apoio do nosso povo. Essa pandemia é grave e parece que não houve a sensibilização ainda de grande parte da nossa população. Então, aproveite esse momento e faça um apelo ao nosso povo. Nos ajudem. Vamos ajudar uns aos outros. Se defenda e defenda o seu próximo também. Esse momento é um momento importante. Nós estamos no pico ascendente da pandemia na nossa cidade. É só isso, professor. Aí está a evolução do isolamento, aqueles que quiserem fazer análise, não é? Eu acho que pode passar o próximo já. Então vai dar esse. Só está faltando uma folha aí ou não? Tem um geral, né? Nós temos aqui desde o dia... Tem um mais amplo ali. 26 de fevereiro. Entrou lá na tela. 26 de fevereiro. O isolamento antes do decreto, antes da epidemia. E depois que a gente passou a pedir, mas nunca chegou um dia só a 54%, outro dia 53%, mas isolados, não mantém. E provavelmente e esses dias são dias de feriados prolongados. Então, novamente, o fechamento do comércio num feriado prolongado, quando coincide o feriado na sexta e o sábado e o domingo, tem sido mais eficaz em termos de isolamento. É o que nós observamos no comitê. O comitê hoje, inclusive, recomenda ao prefeito, se possível, que a sexta-feira, por recomendação técnica, a decisão é do prefeito, olhando vários outros aspectos. Mas a recomendação é que seria desejável que nós tivéssemos feriado na sexta-feira, porque aí nós teríamos a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, 4 dias, que isso diminuiria a propagação do vírus por causa do isolamento social. Seria desejável que assim fosse. Os dados do isolamento, esse sistema de monitoramento inteligente, o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 70%. Nós nunca chegamos nos 50%. Ou chegamos a um dia e daí mais a uma semana, um dia isolado. O índice médio de isolamento, vamos lá, antes da pandemia era 31,5%. Agora, durante o decreto, o primeiro decreto, de 20 de março a 27 de abril, 44%.
O pico de isolamento, 54. No dia 19 de abril, feriado prolongado, feriado de Tiradentes. Após a abertura escalonada do comércio, 39,6. O que leva ao aumento dos casos, aumento de óbitos, aumento de internação, aumento de pessoas com síndrome gripal. E o pico de isolamento, não é, no dia 30 de maio, 47%. Importante, o índice de isolamento médio em Uberlândia é 12% menor que a média do estado. 39% na nossa cidade, em média, ficamos em 39%, longe dos 50%. Isso a média, né? E 51% em Minas Gerais. Estamos abaixo do estado. Segunda cidade do estado, concentração populacional, centro da cidade com muitos prédios, onde a densidade populacional é maior, facilita a transmissão do vírus e a propagação nas grandes cidades e no centro dessas grandes cidades. Se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponível no sistema de saúde não será suficiente para atender a população. Eu poderei precisar de 90 leitos de UTI em um determinado momento, no mesmo momento. E nós não temos 90 leitos de UTI disponível. Quer dizer, nós temos 60, teríamos que trabalhar e ver se ficamos dentro dos 60. Seria, por isso, o achatamento da curva, por isso o desejo de que a transmissão se faça mais lenta. O sistema de monitoramento é viabilizado por meio de acordo para que o grande público possa saber, com as operadoras de telefonia, Vivo, Claro, Oi e TIM, para que a Prefeitura possa consultar informações agregadas sobre o deslocamento na cidade. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social no enfrentamento ao coronavírus. A Prefeitura tem georreferenciamento e também consegue ter informações de agrupamentos, aglomerações humanas que devem ser dissolvidas o mais rápido possível. A evolução geográfica aparece aí. Não sei se é possível passar o vídeo lá. É possível passar lá? Não? Ali tem um vídeo mostrando os primeiros focos que surgiram no início, poucos casos, onde que eles surgiram, a partir do endereço, a gente foi lançando no sistema e foi aparecendo, onde que foi espalhando os novos casos. Eles estavam concentrados lá no centro da cidade, no fundinho, no centro da cidade, e foram espalhando. E agora estão chegando na periferia. Acho que não chegou a terminar o vídeo? Não, né? Chegou? Agora é preocupante porque ele chega nos bairros pobres. Continua concentrado mais no centro da cidade, mas olha lá, focos de concentração em bairros já periféricos, lá no Morumbi, olha lá no Alvorada. Só que lá a densidade populacional e as instalações, as casas, são casas mais simples e provavelmente com um número grande de pessoas. É uma meia-água de 2 cômodos com 8 pessoas. O isolamento não é eficaz aí. Não é possível, não é viável fazer isolamento
lá nesses bairros periféricos, em muitas residências, né? O importante, a expansão dos casos para todas as regiões da cidade, a necessidade de isolamento social em todas as regiões e bairros da cidade, a maior concentração de casos confirmados na região central se deve também pela maior densidade demográfica com a verticalização. A cidade é muito horizontalizada, porém, no centro da cidade ela é verticalizada. E essa densidade populacional facilita a propagação. Várias ações de sanitização foram desenvolvidas pelo poder público local. A priorização de áreas comerciais e bairros com maior concentração dos casos confirmados. Essa foi a prioridade. O bairro onde está mais concentrado o vírus merece prioridade em termos de sanitização, em termos de ir lá, está lá ó, as imagens, não é? Pulverizando o hipoclorito ou pulverizando a amônia quaternária ou o ozônio que combatem o vírus, não é? Procurando esterilizar essas vias onde o vírus provavelmente está em concentração bem maior do que em outras áreas do município. No Santa Mônica é um ponto importante de concentração do vírus, aí está a ação. No Terminal Central, atualmente em torno de 80 mil passageiros passam por ali por dia. No funcionamento normal da cidade, com as universidades funcionando, as escolas funcionando, eram 180 mil. Houve uma redução para 80 mil. E lá é uma concentração importante. A aglomeração captada por drone, por leitura de calor... Volta para mim o drone, a página do drone aí, por favor. Aparece um aglomerado, por exemplo, lá num bar, lá num determinado bairro, aquele primeiro slide lá em cima, no Oswaldo Rezende. O drone identificou, por calor, aqueles pontos vermelhos são pessoas humanas aglomeradas. Então, aí agora, nós vamos tomar providência através da Polícia Militar, através dos órgãos todos, nós trocar informações. O PROCON vai lá ver o estabelecimento que está provavelmente criando condições para aquele aglomerado acontecer, ou é um bar, ou é uma loja de conveniência, num posto de gasolina, onde tem uma área ampla, e procura dissolver aquele aglomerado para evitar a propagação do vírus. Um bar no Santa Mônica, aquele lá embaixo, à direita, e no centro da cidade também, ali está, né? A hora que aparece ali na Afonso Pena ou na Floriano Peixoto, o aglomerado de pessoas ali. Os bairros, as ações de sanitização com tratores e bombas costais, aí estão os bairros que foram escolhidos como prioritários e onde essas ações já foram desenvolvidas. Os bairros aonde nós ainda não chegamos é porque não tinha prioridade. E nós não temos condição de pulverizar toda a cidade ao mesmo tempo. Não tem condições de fazer uma operação dessa, não temos recursos, não temos bombas costais, não temos pessoas, não temos tratores e tal para fazer isso. E precisamos ter o cuidado, porque o recurso é público e depois... O que nós vamos fazer com tanto trator? O que nós vamos fazer com tanta bomba costal na hora que acabar a epidemia? Então, há que se ter o bom senso de ampliar esses recursos nos limites razoáveis, né? Então, aí está.
Os locais onde se merece mais atenção e com escala fixa são permanentemente sanitizados: terminais de ônibus, estações dos corredores de ônibus, hospitais públicos e privados, unidades de saúde, central de ambulância, unidades de atendimento ao público, Parque do Sabiá e Parque Gávea, região central, áreas comerciais nos bairros e bairros com maior incidência de casos. Isso aí, escala fixa, esses aí merecem atenção permanente. Aqui agora, um mapa de distribuição de passageiros no transporte público após mudança no horário de funcionamento do comércio. À medida que foi mudando, a ideia é evitar o pico no terminal central e, com isso, ir distribuindo ao longo do tempo o número de passageiros por hora, passar um número que não seja muito concentrado, suponhamos às 7 horas da manhã, e depois concentrado ao meio-dia de novo. A ideia é de ver se é possível ir diluindo isso, que isso diminui a contaminação. Professor, Pois não. esse dado é de sexta-feira. Pode observar que na distribuição de sexta-feira ela já foi mais no nível, ocupando inclusive o horário das 9, 10, 11, meio-dia, que eram os horários que não tinham ocupação. Então já apresentou o primeiro resultado. Nós não tivemos o resultado de ontem, que houve ontem a paralisação de uma empresa de ônibus, então os dados de ontem não podem ser como referência. Nós vamos ter os dados de hoje, para começar a comparar daqui para frente. O aumento nas ações de fiscalização durante a pandemia. Nós entendemos, tivemos informações de várias fontes, de que alguns... Eu gostaria de pedir um minuto aí, professor. Pois não. Essas ações são as ações que eu nunca gostaria de fazer. Eu já pedi muitas vezes. Eu não sou um homem de repreender, de multar, de prender, eu não gosto disso. Nunca tive esse tipo de atitude na minha vida. Então eu peço a colaboração dos senhores empresários, comerciantes, o dono de bares, restaurantes, o próprio povo. Vamos evitar. A prefeitura não deseja essa ação. Mas como nós recebemos várias informações de várias fontes de que o decreto não estava sendo observado por vários estabelecimentos, formou-se uma força-tarefa de fiscalização, mobilizando principalmente o PROCON, mas em seguida informações de todas as áreas, de todas as outras secretarias, para identificar locais, pessoas, estabelecimentos, organizações que não estavam seguindo as normas. O resultado dessa força-tarefa aparece ali no último fim de semana. Foram 32 horas de fiscalização, até às 2 horas da manhã. Pode mudar o slide. Foram 921 denúncias. Foram 52 autos de infração com multa, que é o que o prefeito falou, nós não gostaríamos de multar. Mas foi visitado o estabelecimento educativamente, uma primeira vez. Uma segunda vez ele foi suspenso, uma loja. Nós acompanhamos alguns casos assim. Em seguida não houve outro jeito. Teve que chegar lá, lacrar o estabelecimento e multar. O que nós não queríamos, mas, lamentavelmente, é uma medida mais enérgica, necessária em determinadas situações. Desculpe, eu esqueci de desligar. Foram feitas 9 interdições, 330 orientações e fechamentos. A ideia é que a fiscalização seria, no primeiro momento, educativa. Se não funcionar, aí realmente tem que ser a punitiva, né? Enfim, resumindo, eu já disse logo no início, pedi ao cidadão que fique em casa, que se precisar sair, use máscara e higienize as mãos,
e evite aglomerações e festas. Ao empresário, evite multas e colabore. Respeite os horários de funcionamento. Todos nós estamos fazendo um sacrifício para ficar dentro de casa, ou estamos fazendo um sacrifício econômico, ou estamos fazendo um sacrifício de nos privarmos dos entes queridos, de não poder visitar, de não poder abraçar. Porém, é a única maneira que nós temos de diminuir a velocidade de propagação do vírus. Acho que são essas nossas considerações. Juntos vamos vencer essa crise, salvando vidas e emprego. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, obrigado. E faço novamente um apelo a toda a nossa população. Vamos juntos nessa. Se a gente estiver junto, a gente vai vencer essa batalha. Eu tenho certeza disso. Nós estamos fazendo na Prefeitura o que é possível ser feito. Minha vida tem 60 ou 70 dias, que é 24 horas por dia, de domingo a domingo, vigiar essa tal de pandemia, acompanhar dados, acompanhar gráficos, lutar, pedir. Então, mais uma vez, eu venho pedir. Vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos, cada um de nós, fazer a nossa parte. Se nós pudermos fazer isso aí, nós vamos vencer essa parada que está na nossa frente. Que Deus nos abençoe. Tem outra coisa. Vou aproveitar o momento, já que o comitê me fez essa observação, eu vou preparar agora um decreto, onde eu vou transferir o dia santo de 15 de agosto, Nossa Senhora da Abadia, para a próxima sexta-feira, como uma medida de poder fazer mais uma ação em favor da vida, em favor de defesa do nosso povo e da nossa saúde. Então, eu devo assinar esse documento hoje à tarde ainda, para que possa ser publicado no Diário Oficial. Para mim tomar essa atitude, eu gostaria de dizer que eu consultei o bispo Dom Paulo, se não havia para a igreja nenhuma inconveniência, ele falou, meu filho, para salvar vidas a gente tem que fazer o que é possível. Então eu agradeço de público também ao Dom Paulo pela atenção e pelo carinho que ele teve com a gente, e o respeito que ele tem com a gente. Inclusive, as ações da Igreja Católica estão sendo feitas todas reservadamente e com os devidos cuidados. Então, mais uma vez, os meus agradecimentos, Dom Paulo. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos e uma boa tarde.